Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do Netfinders Brasil. Hoje nós vamos ter uma introdução à CLI do Cisco iOS XR, né? Entender um pouquinho as diferenças entre o iOS tradicional e o iOS XR. Primeira coisa, vamos fazer logon aqui, né? Usar o usuário Cisco sem a Cisco como padrão. A princípio, a linha de comando parece muito próxima do iOS tradicional. Então, eu vou entrar no modo de configuração global com conft, vou mudar o nome da caixa com hostname, né? Hostname R1. Só que a gente vê que ao apertar Enter não acontece nada, né? O nome da caixa não muda. Se você der Show Configuration, você vai ver que o nome, na verdade, o comando foi aceito, mas a configuração ainda não foi confirmada, ainda não foi comitada, né? Então, se eu dou o comando commit, eu vou confirmar, eu vou salvar a mudança feita. Tá? Deu commit. Se eu sair aqui, por exemplo, do modo de configuração global e eu der aqui um show running config, vocês vão ver ali que ó, o R1, né, aparece ali para nós, né, além dele já ter alterado o prompt. Vamos voltar de novo na configuração global, colocar IP numa interface. Então, eu vou colocar, por exemplo, G0000. Vamos imaginar que eu vou colocar um IP aqui, IP address. Vou colocar 1.1.1.1. Só que em vez de colocar aqui uma máscara comum, vou colocar um /32, por exemplo, que seria o IP de uma loopback, né? Você vê que aparentemente ele aceitou, mas na hora de eu commitar a mudança, então commit, ele vai dizer, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Use o show configuration failed para você ver qual comando deu problema. Ele vai mostrar para a gente ali que o problema que foi detectado, um warning, né? Olha, aviso, o endereço é inválido, você não pode ter um /32, porque senão essa interface não vai falar com ninguém, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser esquecer essa configuração, eu posso simplesmente dar o comando clear ou abort. Com clear, ó, novamente, se eu dou show config, uma novidade também é você ter um comando show no modo de configuração global, né? Isso aqui também não era algo muito comum no iOS tradicional. Então você vê que ele não tem mais nada aí, né? Se eu novamente entrar na interface, G0/0/0/0, colocar lá um IP, agora eu colocar uma máscara válida, né? Colocar um /24, por exemplo. Aliás, uma coisa que é bacana aqui, né? Vamos imaginar que você está configurando, o nome da interface ficou longe, eu estou mudando de uma interface para outra a todo momento. Se você dá pwd, ele te mostra em que interface você está, né? Aqui, por exemplo, está mostrando que nós estamos dentro da G000. Mas legal, então. Colocamos o endereço, já tínhamos colocado, né? Se eu tentar sair sem salvar, né? Então, se eu der aqui um end e tentar sair sem salvar, ele vai falar para mim, olha, tem coisa que não foi gravada ainda, você deseja comitar antes de sair? Se você aperta o Enter, o padrão ele cancela a tentativa de saída. Você continua aqui no modo de configuração. Se você colocar Yes, ele vai fazer um commit automático para você, ele vai gravar a mudança, né? Legal, então nós vimos que tudo no iOS XR precisa ser gravado, precisa ser confirmada a mudança. Se você der uma olhada aqui ó, em Show Configuration, Rollback Changes. Então, às vezes que nós gravamos, né, o primeiro commit que eu dei foi gravado dentro desse arquivo aqui, final 1000 final 1, né? O outro final 2. O que que foi, quais foram o que que foi gravado nessa primeira mudança, né? Então, se eu chegar aqui ó, e selecionar o número do histórico da gravação, a gente vai ver que nessa gravação aqui, ó, ele foi, aqui na verdade foi a questão do hostname, né? Que na verdade é que ele tirou o hostname. Se eu olhar no 1002, no final 1 milhão e pouco lá 2, né?
ele está sem a interface propriamente dita. Então, cada mudança que eu faço, né, se eu entrar novamente na interface, né, vamos lá, voltar lá no conft, vou entrar na G0000 e eu colocar lá o IP novamente e comitar isso. Ok. Vocês vão ver que uma nova gravação foi guardada aqui, que é a 1003. Se eu quiser ver as mudanças gravadas pela 1003, agora sim, vocês vão ver aqui que o endereço IP, o /24, foi colocado lá. Tá? Se eu quiser, né, eu posso trazer de volta as últimas alterações que foram feitas. Né? Então, se eu simplesmente dar um rollback, rollback configuration commit, né? Rollback configuration, aí já posso colocar direto o número. Né? Se eu pegar a última, então a última mudança ele vai trazer para mim. Então ele mudou a configuração para o que o 1003 estava nos trazendo, que é a última config. Tá? Você pode ver a lista de configurações que foram criadas. Né? Show configuration commits, commit list. Então vocês viram a final 1, final 2, final 3, ele pode ter até 8 configurações guardadas. Se você quiser também, você pode limpar essa lista de configurações. Né? De repente, muitas configurações gravadas começam a ocupar espaço, né? Começam a ocupar muito espaço aí na caixa. Então eu poderia simplesmente dar um clear configuration commit. E aí, quais as mais velhas eu quero apagar? Né? Então, no caso aqui, eu gravei até 4. Até as 4 mais velhas, né, são todas elas. Então, confirmo. Apaguei todas as configurações que estavam guardadas para uso futuro. Se você der um show configuration commit list, agora você vai ver que a lista está vazia, né? Ou seja, nós limpamos. Né? Cada commit gerou uma versão de configuração nova e aí o clear ele zerou essa lista de configurações, tá, pessoal? Então é isso. A ideia do vídeo é dar uma rápida introdução aí para o gerenciamento das configurações do iOS XR. Lembrando aí que o Netfinders Brasil faz cursos presenciais de iOS XR, onde a gente tem aí 40 horas, onde a gente fala do XR como roteador de borda, configurando o BGP, o SPF e um monte de outras features aí. Grande abraço a todos, até a próxima!